Você aí sabia que o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo têm ali dentro do decorrer dos seus capítulos algo muito interessante que muitos não se dão conta? E aí nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Olá você, seja bem-vinda, bem-vindo a mais esse vídeo no nosso canal do CEF. Sempre contamos com o apoio da espiritualidade maior para que juntos nós possamos refletir acerca do tema de hoje. E como já adiantamos, hoje nós vamos falar dessas duas obras básicas que fazem parte das 5 obras essenciais do Espiritismo. Dizemos essenciais porque elas são as mais básicas, mas nem de longe recomendamos parar apenas com elas. O próprio Allan Kardec tem livros e ensinamentos importantíssimos distribuídos não apenas nos seus 5 livros base, mas também na Revista Espírita, nas obras póstumas e por aí vai. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que eu vi em uma das palestras na qual eu assisti, em que ali o orador aborda um aspecto comum na obra Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Algo que nos mostra ali como os Espíritos tinham planejado nos trazer os seus ensinamentos e como Kardec, sim, ele mesmo, organizou de uma forma tão didática, mas ao mesmo tempo tão profunda, para que nós pudéssemos aflorar e nos aprofundar nos ensinamentos da espiritualidade. Bom, para início de conversa, vale relembrarmos de que tanto o Livro dos Espíritos quanto o Evangelho segundo o Espiritismo e quanto os demais livros não foram escritos por Kardec. Pelo amor de Deus, não vamos mais cometer esse ledo engano. Kardec não escreveu obra alguma. É claro que uma página ou outra, ele tem ali os seus comentários, em que ele faz questão de destacar sobre o que ele está dizendo frente ao que os espíritos estão dizendo. Essas obras, sem dúvida alguma, são de autoria dos espíritos, mas cabe aí a Kardec, sem dúvida, o mérito grandioso de organizar as respostas do Livro dos Espíritos e os ensinamentos, comentários valiosíssimos dos Espíritos também no Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem ainda não leu, saiba que o Livro dos Espíritos é uma sequência de perguntas e respostas, com comentários pontuais de Kardec acerca da resposta dos Espíritos. Já o Evangelho segundo o Espiritismo são trechos extraídos da Bíblia, da Escritura, tida como sagrada, Velho e Novo Testamento, que se encontram sob a atualização também dos Espíritos. Então vamos lá. Que será que aspecto é esse que eu verifiquei, que descobri ali junto com essa palestra? O que será tem de tão especial assim? Para começar, vamos relembrar de como o Livro dos Espíritos e o Evangelho são estruturados. E não basta apenas dizer que se tratam de divisão por capítulos. Há algo mais profundo aí. No Livro dos Espíritos, especificadamente, nós temos um trecho inicial que é todo dedicado à introdução da doutrina espírita, os chamados prolegômenos. Palavrinha um tanto difícil de pronunciar nas primeiras vezes, incomum, inclusive no nosso dicionário, mas que nada mais, nada menos vai preparando o terreno para que nós possamos conhecer e nos familiarizar com o livro, com a pedagogia de Kardec e, principalmente, com os ensinamentos que se seguirão nas páginas seguintes. Então, ali são abordados questão de diferenças de espiritismo e espiritualismo, manifestações inteligentes, desenvolvimento da psicografia, ou seja, das manifestações mediúnicas, ciência e espiritismo, questões de ortografia, teoria magnética, enfim. São questões apenas mais introdutórias, como o próprio parte do livro nos indica. Daí para frente que começa a ficar interessante. Porque o livro ele é dividido em algumas partes principais, que para nós podemos entender como livro primeiro, livro segundo,
livro terceiro e quarto. Mas por que será que Kardec resolveu dividir dessa forma? Vamos saber agora por quê. No livro primeiro, nós encontramos as causas primárias. Como o próprio nome diz, Kardec vai mergulhar junto com os espíritos acerca da origem, da gênese, não só do ser humano, do homem em geral, mas também das civilizações, do mundo e do universo. Mais do que descobrir a origem, Kardec vai ali questionar pontos também filosóficos acerca do motivo de estarmos aqui e dessa vida gigantesca, infinita que nos cerca. Já no livro segundo, Kardec vai ali questionar o mundo espírita, ou dos espíritos, dependendo da tradução. Mas aqui são questões aprofundadas acerca do mundo espiritual em geral. Ou seja, lei de imortalidade, a reencarnação, o que vem antes da vida do corpo, o que virá depois, o objetivo de cada ação, de cada lei que rege as nossas existências e assim por diante. Já no livro terceiro, Kardec aborda as leis morais, as famosas leis morais. Leis que regem, como o próprio nome diz, a nossa moralidade, o nosso modo de vida, o nosso modo de ser, como nós somos, como nós deixamos de existir e assim por diante. E claro, no meio disso tudo, entram questões fundamentais de autoconhecimento, pensamento introspectivo, reflexivo e assim por diante. Já o livro quarto traz aí esperanças e consolações. Esperanças e consolações no sentido de nós justamente renovarmos o nosso sentimento de que tudo, absolutamente tudo, acontece para o melhor. De que nada está piorando, muito pelo contrário, está melhorando. Mas que para o melhor chegar, nós precisamos primeiro identificar o pior, saber lidar com ele e saber remediá-lo, transformá-lo numa coisa boa. E isso não é só tarefa minha ou sua, mas é tarefa do mundo inteiro, de todos nós. Percebemos aqui algo curioso? Apenas na separação dos livros, na segregação de cada tipo e conceito de pergunta, organizado nessas partes? No livro primeiro, Kardec aborda o começo, a origem, a gênese, o início de tudo. Mas como dissemos, não apenas questiona os espíritos com as questões de criação, sobre o que é Deus, sobre o que é a vida, mas também o sentido, o objetivo por trás disso. Será que Deus daria algum ponto sem nó? Obviamente que não. No segundo livro são abordados aí aspectos do mundo espiritual. Uma vez que nós já sabemos da criação, nós já sabemos da origem, nos aprofundamos no mundo espiritual, no relacionamento de nós mesmos. Afinal, o que é ou o que deixa de ser espírito, e o que isso significa para os nossos planos de vida e para a nossa existência. E aí no terceiro parte vem as leis morais. Então é interessante notar essa ordem, que claro, não foi colocada ali aleatoriamente. Tem um objetivo. Kardec ali, com o auxílio dos espíritos, coloca esse livro estruturado da forma em que nós inicialmente vamos primeiro, pelos prolegômenos, aprender do que aquele livro se trata. Entender quais são os ensinamentos que Kardec quer nos trazer. Depois, a origem, o começo. O que os espíritos têm a agregar para a origem de tudo. Logo em seguida, vem o mundo espiritual e as leis morais. Então, podemos facilmente aqui interpretar que o livro dos espíritos, de uma maneira geral, é estruturado para que possamos aprender ou renovar os nossos aprendizados acerca de Deus, depois acerca de nós mesmos e depois acerca dos outros, do próximo. Veja que perspicácia de Kardec. Primeiro, Deus. Porque se nós não conhecermos aquele que é o dono de tudo, aquela inteligência suprema, aquele que detém todo o poder sobre todas as coisas,
nós não conseguiremos aprender o que somos. É pelo Criador que nós melhor compreendemos as criações. Então, só conhecendo Deus, o seu poder, a sua magnitude, que nós temos condições de conhecer melhor nós mesmos, criaturas que somos. E uma vez que nós conhecemos melhor as nossas capacidades, os nossos aspectos, o nosso relacionamento com o mundo invisível, com o mundo espiritual, nós teremos aí a condição melhor de olhar para o próximo de uma maneira diferente. Porque o próximo não vai mais ser apenas o próximo, outra pessoa. Vai ser um ser como eu, como você. Nós somos iguais. Nossas dificuldades são as mesmas do outro. E assim por diante. Então, primeiro Deus, depois nós, depois o outro. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é dividido em partes, mas dá sim para adquirir a mesma concepção com uma divisão dos capítulos. Os primeiros capítulos do Evangelho tratam da explicação das passagens de Jesus, com o adendo dos Espíritos, obviamente, sobre a Gênese, sobre o que nos antecedeu, sobre o nosso passado. Quando Jesus diz no capítulo 1 que não veio destruir a lei, das revelações, começando por Moisés, de que o reino dele não é deste mundo, de que há muitas moradas na casa de meu pai, de que ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Até o capítulo 4, exatamente, Jesus está ali abordando, obviamente, na Bíblia, e os Espíritos trazendo para cá, ensinamentos acerca da nossa criação. E o papel de Jesus nessa criação. O papel de Jesus perante Deus e a missão dele na Terra. E, com o auxílio dos Espíritos, como nós podemos entender Jesus e as suas lições de uma maneira diferente. Aí, a partir do capítulo 5 até o capítulo 11, vem as bem-aventuranças. Então, Jesus passa ali pelos bem-aventurados os aflitos, o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, mansos e pacíficos, misericordiosos. E aqui ele trata justamente da bem-aventurança. Lembrando que bem-aventurança significa feliz, jubiloso, felicidade, graça. Gracioso aquele que é misericordioso, felizes aqueles pobres de espírito, e assim por diante. Já a partir do capítulo 11, Jesus aborda nada mais, nada menos do que a caridade. Ao amar ao próximo como a si mesmo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, amar os inimigos, honrar pai e mãe, fora da caridade não há salvação, servir a Deus e a Mamon, sede perfeitos e assim por diante. Ou seja, nós podemos perfeitamente aqui dividir a primeira parte, ou seja, os primeiros 4 capítulos, como dedicados a se aprofundar nos ensinamentos que Jesus nos traz acerca de Deus, das suas leis, do universo, do planeta. Já nos capítulos seguintes, em que aborda as bem-aventuranças, Jesus nos dá ali um guia para que nós sejamos felizes. O que nós devemos fazer, afinal, para que possamos receber graça, para que sejamos jubilosos, para que sejamos felizes. E a partir daí, abordando a caridade, mostrando os ensinamentos dos Espíritos para aquilo que Jesus destacou acerca do tratamento com o próximo, honrar pai e mãe, amar os inimigos e assim por diante. Jesus ali, através da espiritualidade, e a espiritualidade por meio de Kardec, nos traz a mesma escalada, os mesmos aspectos em gerais que vemos no Livro dos Espíritos. Primeiro Deus, depois nós mesmos, depois o outro. E é válido dizer que no fim há preces, ou seja, esperança. Vejam como esses 2 livros têm ali um aspecto bem curioso e bem similar. O esqueleto dos ensinamentos é o mesmo.
Não adianta buscar conhecermos a nós mesmos se não conhecemos a Deus, se não adquirirmos um novo ponto de vista acerca do Criador. Não adianta nós buscarmos mudar o nosso tratamento, o jeito que lidamos com o próximo, se não houver mudança interior. E para haver mudança interior, é preciso conhecimento de Deus. Vejam, uma linha geral, com 3 etapas. Deus, nós mesmos e o próximo. É um caminho mais do que claro e trazido aqui no cerne dessas 2 obras para que nós possamos aprender e para que, acima de tudo, nós possamos colocar em prática esses ensinamentos. Então vejamos que tudo foi meticulosamente planejado pelos Espíritos, por Kardec, e colocado aí em prática nessas obras por ambos. Tudo para quê? Para nos trazer o Consolador prometido por Jesus. Tudo para nos trazer a doutrina espírita e para que com ela nós possamos colocar em prática a nossa melhor parte, o que de melhor nós temos a oferecer para Deus, a nós mesmos e ao outro. Será que nós veremos essas obras agora sobre os mesmos olhares de antes, ou com esse conhecimento, com essa percepção a mais? É uma boa dica, na verdade, para a gente revisitar esses ensinamentos básicos. Por que não? Então vamos nesse instante, meus amigos, aproveitando a felicidade que nós temos por ter um Deus amoroso e por termos uma espiritualidade trabalhando arduamente para nos trazer o que de melhor a vida tem a nos oferecer, para que possamos retribuir um pouco através das nossas vibrações. Convido a todos a, nesse instante, aflorarmos do nosso coração o melhor dos nossos sentimentos e pensamentos, oferecendo ao universo, oferecendo ao nosso planeta, muito amor e muita paz, para que todos os conflitos cessem e para que o amor ao próximo prevaleça. Vibramos pelo Brasil, para que se transforme na futura pátria do Evangelho, coração do mundo. Vibramos pelos que estão nas ruas, por esses irmãos desprovidos do mais básico, para que tenham a esperança renovada em seus corações. Vibramos pelos doentes do corpo e da alma, por todos os hospitais, pelos asilos, pelos orfanatos, pelas cadeias, por todos os lares da terra, em especial a nossa própria casa, orando sempre para que Jesus deposite ali a sua luz e a sua paz. Vamos vibrando também pelo CEF, por esta casa que nos abriga e por todas as casas espíritas, assim como todas as religiões. Vibramos por aquela pessoa em especial que mais está nos nossos pensamentos e que mais carece dessas boas energias. Vamos vibrar por nós mesmos, que possamos ter sempre a boa vontade renovada de aprender cada vez mais. E que a partir desse instante, possamos imaginar Jesus derramando sobre nós a sua luz, o seu amor, a sua paz, renovando todo o nosso corpo físico, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Como um passe espiritual, Jesus vai nos renovando e assim também revigorando o nosso espírito. Também rogamos para que Jesus deposite nos recipientes com água a sua energia, fluidificando este líquido, inserindo ali elementos espirituais capazes de renovar esta água, para que ao ingerir possamos também contar com esse apoio da espiritualidade. E por fim, vamos agradecendo por mais este momento de reunião com a espiritualidade amiga e com Jesus, rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Ainda não deu a curtida nesse vídeo, não se inscreveu no nosso canal? Não perde mais tempo, nos dê esse apoio.
apoie este trabalho, apoie o Youssef, para que nós possamos ser recomendados a cada vez mais pessoas. Eu me despeço por aqui rogando sempre que Jesus nos abençoe. Um grande abraço. Tchau, tchau.